Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Sextou, hein? Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Vamos que vamos. Pessoal, nem dinâmica nova, nem fogo no parquinho, nem jogo da discórdia, nada parece tirar o BBB 25, a primeira edição, sem o Boninho, do pódio das piores audiências da história do reality. Depois da pior estreia do programa, a edição não conseguiu reagir. A média de audiência é de 16,3 pontos, a queda de 3,2 pontos em relação à edição menos vista até então, que foi o BBB 23, com 19,5 pontos. Só para ter uma ideia, a edição de Juliette fechou com média de 28 pontos, mais de 10 acima da atual. Inclusive, na quarta, o BBB perdeu até para o Neymar, com a reestreia dele no Santos, que passou pela Record. E a Record aí deixou o reality aí para trás na audiência. Um dos fatores que agravam o cenário é o mau desempenho da novela Mania de Você, que antecede o programa, né? E tem a pior média histórica aí de uma novela das 21 horas da Rede Globo. Além disso, o fator entrar na casa para os famosos, que fizeram o reality, quase que reviveu o do ano de 2020, tem sido cada vez mais um risco para cancelamentos, o que dificulta atrair audiência. Então, olha só, será que é o final dos realities? Não exatamente, porque programas do mesmo formato, mas, por exemplo, na internet, nos streamings, como Casamento às Cegas, né, Ilhados com a Sogra, têm se saído bem e dominado as redes. Na prática, o movimento parece um pouco mais uma fuga, uma dispersão da audiência da TV aberta, que muitos jovens nem assistem mais TV aberta. Então, um programa semelhante, que é no streaming, né, na internet, tem uma audiência bacana. Já o BBB, que é na TV aberta, não tem essa audiência tão elevada. Vamos falar agora um pouquinho de política. O presidente Lula aproveitou uma entrevista a rádios baianas para justificar o peso da inflação no bolso dos brasileiros. Além de responsabilizar a gestão anterior do Banco Central, de Roberto Campos Neto, ele orientou os consumidores a não comprar o que está caro, como forma de pressionar o empresário a reduzir os preços dos alimentos, que encerraram o ano com uma alta de quase 8,00%, bem acima dos 4,83% do IPC. Abram aspas do IPCA, abram aspas aqui, ó. Tivemos um aumento do dólar, porque tivemos um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu não posso fazer congelamento de preços, não posso colocar fiscal para ir à fazenda ver o gado, está guardado ou não, fecha aspas, disse o Lula. E ele continua: se todo mundo tivesse a consciência de não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para não vender, senão vai estragar. E, segundo o Lula, o governo está trabalhando, conversando com empresários, utilizando a competência dos ministérios para que, encontrem uma solução para reduzir os preços. Vocês sabem, né, que por conta desse anúncio do Lula, né, falando para não consumir, a oposição fez aí bastante vídeos criticando, falando: se você se o arroz está caro, é só não comer arroz, se a gasolina tá cara, é só não botar o combustível, fazendo uma crítica a essa saída do Lula. Mas galera aí do governo defendeu o presidente, dizendo que ele quis passar para a população o seguinte: estamos num mercado livre, um mercado aberto. Se algum lugar está muito caro, tenta consumir um pouco mais baixo e aquele lá vai sentir a pressão do mercado e vai baixar o seu preço. Vamos falar agora um pouquinho de futebol. Ontem nós tivemos o final da 8ª rodada e tivemos aí a vitória do Botafogo em cima do Nova Iguaçu por 1-0. O Volta Redonda venceu o Maricá. O Fluminense ainda na 8ª rodada venceu o Vasco, né? O Flamengo tinha dado uma goleada logo no início da 8ª rodada na Portuguesa por 5-0. E a 9ª rodada é esse final de semana. Amanhã, 4h30 da tarde, teremos Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu. Isso aí. No domingão teremos Botafogo e Madureira. E também, já no início da semana, na segunda, teremos Sampaio Corrêa e Vasco.
Agora, com o final da oitava, né? Da oitava rodada, de 11, hein? De 11 rodadas, está chegando o final do Carioca. E temos a seguinte classificação: em primeiro, Volta Redonda; em segundo, Flamengo; em terceiro, Vasco; em quarto, Botafogo. Os três grandes aí, né? Tirando o Fluminense, a galera tá na zona de classificação. Em quinto, Sampaio Corrêa; em sexto, Nova Iguaçu; em sétimo, Maricá. O Flu aparece em oitavo, o Madureira em nono, Boa Vista em décimo primeiro, a Portuguesa, e no último, ainda na lanterninha, o Bangu em 12º. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Que tenhamos aí todos um ótimo final de semana. E segunda-feira, estou de volta aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.